Então pronto. Fica à vontade, Gabriel. Pronto. Pessoal, bom dia a todos vocês. Meu nome é Gabriel, sou estagiário da docência do professor Felipe Braga, sou do doutorado lá do Direito, e eu vou dar para vocês uma aula, como o professor falou e como vocês estão lendo aí na tela, e como vocês leram no WhatsApp também, sobre o terceiro setor. Eu vou dando uma aula, se vocês tiverem dúvida, sintam-se livres para comentar, para falar. Se eu não souber responder, eu sou só um estudante que nem vocês. A gente pesquisa no Google junto, a gente pode perguntar para o próprio professor que está na sala aqui. A gente pode, eu posso responder na quinta-feira, enfim. Mas de qualquer forma, sintam-se livres para perguntar para mim qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer da aula. Como o professor falou, é uma matéria interessante, mas eu conversando com meus amigos que estudam para concurso, eles comentam que é uma matéria meio chatinha para eles, que eles têm que revisar várias vezes, porque é uma matéria cheia de detalhes, cheia de instituições parecidas. Inclusive, daria até para dar mais de uma aula sobre ela aqui para vocês, mas eu acho que consegui condensar bem para uma aula só. Antes de falar qualquer coisa sobre a matéria, eu acho interessante já ilustrar para vocês, sem contexto nenhum ainda, o que seria o terceiro setor, né? Para vocês terem noção, para quando eu começar a falar de terceiro setor, vocês pensarem, essas instituições que o Gabriel citou de exemplo no começo da aula, fazem parte do terceiro setor. Então, vou citar 4 exemplos de instituições parecidas, bem diferentes, que fazem parte do terceiro setor. Talvez vocês sabiam, talvez vocês nem sabiam. Primeiro, o mais simples, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, é uma entidade que compõe o terceiro setor. Outro também simples, o SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, também compõe o terceiro setor. Outro, a TUF, Torcida Uniformizada do Fortaleza. Incrivelmente, ela também compõe o terceiro setor. Outro que eu posso citar é o Instituto Dragão do Mar, outro exemplo de entidade que compõe o terceiro setor. Então, como é que a gente vai construir a aula de hoje? Qual vai ser o objetivo da aula? O objetivo vai ser basicamente explicar para vocês o que seria esse terceiro setor, apresentando as entidades que compõem essa categoria e mostrando quais características de cada uma dessas categorias para vocês. Eu falo um pouco rápido, mas vocês podem ficar tranquilos que eu sempre vou voltar os slides, eu sempre fico indo e voltando nos slides, então se eu passar um slide rápido, vocês não se aperreiem, que eu vou estar voltando já já para eles. Basicamente, pessoal, o que é o terceiro setor? Essa expressão, ela diz respeito às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos que desempenham atividades de interesse social mediante vínculo formal de parceria com o Estado. Já já eu volto, lembrando. Essas entidades são pessoas jurídicas de direito privados, sem fins lucrativos, que exercem atividades de interesse público, não exclusivas de Estado, recebendo fomento do poder público, porém não integram a administração pública formal. Vamos voltar aqui para o slide anterior. A nomenclatura terceiro setor é uma convenção. O terceiro setor, como vocês observam nessa imagem, ele está localizado entre o Estado e o mercado. O primeiro setor é o Estado, o segundo setor é o mercado, e o terceiro setor, essas entidades da sociedade civil que a gente vai estudar aqui hoje. E como se caracteriza o terceiro setor por esses dois pequenos trechos que eu trouxe para vocês. A primeira característica fundamental do terceiro setor é que eles são criados por iniciativa privada. Eu até coloco aqui. Refere-se às entidades da sociedade civil, e no outro trecho são pessoas jurídicas de direito privado. Elas são criadas pela iniciativa privada. A segunda característica do terceiro setor é que elas não possuem finalidade lucrativa, como eu repeti também nesses dois trechos, sem fins lucrativos, tem que ter isso em mente. A terceira característica do terceiro setor é que eles não integram a administração pública direta ou indireta.
Ou seja, não confundir o terceiro setor com fundações, com autarquias, com empresas públicas, etc. Inclusive, essa é uma questão que cai muito em concurso, questões que tentam confundir a pessoa como se as autarquias e as fundações fizessem parte do terceiro setor, ou como se o terceiro setor fizesse parte da administração indireta, quando não faz parte. A quarta característica que a gente pode extrair é que o terceiro setor presta atividades privadas de interesse social, ou interesse público, que nesse caso a gente vai considerar que significa a mesma coisa. A palavra-chave aqui é interesse público. Essas entidades, elas não desempenham serviços públicos, aqueles mais essenciais, que é o Estado que deve atuar para satisfazer eles, mas serviços de interesse público. Aí pode ser voltado para várias áreas realizadas de diversas formas, como a cultura, o lazer, a educação, a saúde e assim por diante. Uma quinta característica que a gente pode extrair é que as entidades que compõem o terceiro setor possuem vínculo legal ou negocial com o Estado, vínculo formal de parceria com o Estado. A entidade ou organização só vai fazer parte do terceiro setor se ela for reconhecida pelo Estado, como eu coloquei aqui, mediante vínculo formal de parceria com o Estado. Reconhecida como pelo Estado? Aí vai depender da organização. Pode ser, se for uma OS é de um jeito, se for uma OCIP é de outro jeito, se for uma organização da sociedade civil é de outro jeito. A gente vai aprender ainda na aula como ocorre o reconhecimento em cada uma dessas entidades. Outra característica importante é que as entidades que compõem o terceiro setor recebem benefícios públicos, podendo esses benefícios ser tanto repasse direto de recursos financeiros, podendo ser concessão de espaços públicos, de servidores, ou até ser apenas benefícios fiscais. Então, basicamente, de forma resumida, eu trouxe aqui para vocês as 6 características principais de uma entidade do terceiro setor. Elas são criadas pela iniciativa privada, elas não possuem finalidade lucrativa, elas não integram a administração pública direta ou indireta, elas prestam atividades privadas de interesse público, elas possuem vínculo legal ou negocial com o Estado e recebem benefícios públicos. No decorrer da aula, vocês vão fixando essas informações à medida que a gente vai analisando cada tipo de entidade. Então, não se preocupem, vocês vão saber isso aqui de cor até o fim da aula, provavelmente. Vamos lá. A gente já sabe que é uma entidade, o que é o terceiro setor, e aqui eu trouxe uma questãozinha para a gente responder junto sobre o terceiro setor. É uma questão da banca CESP, do órgão da Anatel, prova de analista administrativo, certo? A questão é a seguinte: o terceiro setor é entendido como aquele de atuação simultânea do Estado e da sociedade civil na execução de atividades de interesse público ou social não exclusivas ao Estado. Até agora, tudo certo, né? São entidades do terceiro setor, por exemplo, as autarquias qualificadas como agências executivas por meio de contrato de gestão, após o qual estão autorizados a executar atividades mais eficientes de interesse público. Errado, né, pessoal? As autarquias, as autarquias qualificadas como agências executivas são da administração indireta, como vocês aprenderam com o professor Felipe em aulas anteriores. E como as entidades do terceiro setor não fazem parte da administração indireta, vocês sabem que essa questão está errada. Gabarito errado. Vamos para frente. Agora que a gente sabe que é o terceiro setor, a gente resolveu uma questãozinha, a gente vai analisar cada uma dessas entidades. Os serviços sociais autônomos, organizações sociais, OS, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP, Organização da Sociedade Civil, OSC, Entidade de Apoio e assim por diante. Vamos descer. Serviços sociais autônomos. Os serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado, até agora sem fins lucrativos, até agora uma característica comum das
de qualquer entidade do terceiro setor, criadas agora por confederações privadas representativas de categorias econômicas, após autorização prevista em lei, que recebem recursos oriundos de contribuição social de natureza tributária e dotações orçamentárias do poder público. Os serviços autônomos têm por objeto, uma atividade social não lucrativa, usualmente direcionada ao aprendizado profissionalizante, à prestação de serviços assistenciais ou de utilidade pública, tendo por beneficiários grupos sociais ou profissionais. Pessoal, qual é o exemplo que a gente tem de serviços sociais autônomos? Nós temos o Serviço Social da Indústria, o SESI, nós temos o Serviço Social do Comércio, o SESC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. São esses exemplos de serviços sociais autônomos que nós temos. Além das características que eu trouxe no primeiro slide, eu trouxe aqui um complemento. O serviço social autônomo, quais são as características dele? São pessoas jurídicas de direito privado, não integrantes da administração pública, embora tenham sua criação prevista em lei. Além disso, tem por objetivo uma atividade social sem finalidade de lucro, consistente, em geral, na prestação de um serviço de utilidade pública em benefício de um grupo social ou profissional. Outra característica, são mantidos por contribuições sociais de natureza tributária e por dotações orçamentárias do poder público. Aqui eu trouxe 3 características mais específicas, mas quem quiser se aprofundar também precisa saber. Não são obrigados a contratar o seu pessoal, empregados privados regidos pela legislação trabalhista, por meio de concurso público. Essas entidades não precisam realizar concurso público para contratação. Além disso, não estão sujeitas às normas de licitação pública para efetuar contratações com terceiros, embora costume adotar regulamentos próprios com o fim de assegurar que sejam observados critérios impessoais e objetivos. E, por fim, como recebem e administram recursos de natureza pública, estão sujeitos a certas normas de direito público, tais como a obrigação de prestar contas ao TCU, o enquadramento dos seus empregados como funcionários públicos para fins penais e a sujeição à lei de improbidade administrativa. Bom, só um segundo, só beber água. Vamos aqui pegar um exemplo do Senai, que é o exemplo que eu mais gosto, principalmente por causa dos memes bestas em torno dele. Mas vamos lá, pessoal, vamos ver se a gente entendeu. Quem criou o Senai? Foi uma confederação privada, representativa de categoria econômica, no caso, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Beleza? O que o Senai faz? Serviços sociais direcionados ao aprendizado profissionalizante. Como vocês podem ver nesse print, inclusive muito mal recortado, que eu tirei do site do Senai. Aqui a gente vai ver em cima um curso de telemarketing, curso técnico, curso de qualificação profissional, curso de duração, curso EAD, curso aos sábados, assim por diante. O Senai, além disso, assim como outras entidades que compõem o Sistema S, recebem contribuições governamentais. Eu peguei esse print, por exemplo, mostrando como o governo, inclusive, teve que cortar pela metade as contribuições ao Sistema S no começo da pandemia, lá em abril de 2020. E como o Senai foi criado? Apesar de ser uma pessoa jurídica de direito privado, ele foi criado por uma lei, como vocês veem nesse slide. Ele foi criado pelo Decreto-Lei número 4048 de 1942, que fala no artigo 1º. Fica criado o Serviço Nacional de Aprendizagem aos Industriários, e o artigo 2º compete ao Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários organizar e administrar em todo o país escolas de aprendizagem para industriários. Basicamente é isso, pessoal. Simples é o que vocês precisam saber sobre essa parte. Para provar que é realmente isso, eu trouxe mais algumas questões sobre o Serviço Social Autônomo. Vamos lá. Questão de 2010, Banco FCC, cargo procurador. Os serviços sociais autônomos. A.
prestam atividade de cooperação e fomento, revestindo-se da forma de entes de natureza privada. Aqui a gente já viu que é certo, não tem nada de errado aqui. Eles realmente prestam atividade de cooperação e fomento, e eles se revestem, vestem, quase não sai agora, da forma de entes de natureza privada. Agora vamos ver o que está errado nos outros itens. O B. Atuam exclusivamente nos setores de saúde e cultura sob a forma de organizações sociais. Aqui está tudo errado. Para começar, eles atuam muito mais uma questão relacionada à profissionalização. E segundo, que eles não são organizações sociais, que é uma entidade que a gente ainda vai aprender sobre. Eles são serviços sociais autônomos. E o C agora, o que está errado no C? Podem ter natureza jurídica, de direito público ou privado. Não, pessoal, não, de jeito nenhum. O terceiro setor inteiro, qualquer entidade do terceiro setor, vai ter natureza jurídica de direito privado. Nenhum vai ter natureza jurídica de direito público. E D, podem se revestir da forma de fundações ou empresas estatais. Também não, já que ele não compõe a administração indireta. Próxima questão. 2015, Banca CESP, cargo de inspetor. No que tange às organizações sociais e aos serviços sociais autônomos, julgue o item a seguir. Embora não integrem a administração pública, os serviços sociais autônomos ou pessoas de cooperação governamental são pessoas jurídicas de direito público que produzem benefícios para grupos sociais ou categorias profissionais. Errado, né, pessoal? Porque, repetindo, não é de direito público, é de direito privado. Passando aqui para a última questão dessa parte. Em 2016, a FGV, auditor fiscal tributário da Receita Municipal. Essa questão já é mais difícil, só que me prestou mais atenção, conseguiria responder. Edinaldo e Pedro, estudantes de direito, travaram intenso debate a respeito da sujeição ou não dos serviços sociais autônomos à exigência constitucional de que a investidura de cargo ou emprego público dependa de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos. À luz da sistemática constitucional e da interpretação que ele vem sendo dispensada pelo Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que os serviços sociais autônomos, por integrarem a administração pública direta, devem observar a referida exigência constitucional. Não, ele não compõe a administração pública direta e nem deve observar essa exigência de concurso público, como a gente aprendeu bem aqui, ó, na letra D. Não sou obrigado a contratar seu pessoal por meio de concurso público. Vou voltar aqui para a questão. B. Na medida que não integram a administração pública, certo? Não devem observar a referida exigência constitucional, certo? Letra B. Letra C. Por integrarem a administração pública indireta, tá errado, a gente passa por D logo, somente estarão sujeitos à referida exigência constitucional quando receberem contribuições para fiscais. Não há essa exigência para o serviço social autônomo. E por serem entes paraestatais, devem observar a referida exigência. Não, ele não deve observar a referida exigência. Pronto. Agora a gente chega numa outra entidade, organizações sociais. Se o serviço social autônomo era relativamente simples e fácil, e pouco cobrado e pouco explicado pelos livros, a organização social já é um grau mais difícil do que foi o serviço social autônomo. Então a gente vai com calma aqui. Vamos lá. A organização social é a qualificação jurídica dada à pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como todo terceiro setor instituída por iniciativa de particulares, como todo terceiro setor e que recebe delegação do poder público mediante contrato de gestão para desempenhar serviço de interesse público. Nenhuma entidade nasce com o nome de organização social. A entidade é criada como associação ou fundação e, habilitando-se perante o poder público, recebe essa qualificação. Trata-se de título jurídico outorgado e cancelado pelo poder público.
Vocês entenderam isso, pessoal? Uma entidade vai ser criada por indivíduos, vai desempenhar serviço de interesse público, mas ele só vai se tornar uma organização social depois de qualificado pelo Estado. Eu até achei aqui na internet, vou mostrar para vocês. Tá aqui. Ó, uma, um edital de chamamento público da Prefeitura Municipal de Quixadá para qualificação como organização social. Vamos ler aqui a parte inicial. O município de Quixadá, estado do Ceará, por intermédio da Secretaria Municipal, faz a convocação pública para fins de que as entidades possam se qualificar mediante requerimento como organização social nas áreas dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde no âmbito desta UB. Acho que é assim que se fala, né? UB. Enfim, visando a possível formalização futura de contrato de gestão de acordo com a lei municipal tal, decreto municipal tal. Só ilustrando aqui para vocês. Voltando agora para o PowerPoint. Basicamente, pessoal, a empresa ela faz um requerimento e o Estado ele pode aprovar ou não a transformação dessa associação ou fundação em organização social. Após se qualificar como organização social, a entidade fica apta a celebrar contrato de gestão com o Estado para cumprimento de metas de desempenho e recebimento de benefícios públicos, como recursos orçamentários, como a permissão do uso de bens, como a cessão de servidores públicos e assim por diante. E Gabriel, então, vocês podem perguntar, e o que diabo é isso de contrato de gestão que tu está falando? Vocês vão entender isso já já. Mas agora o que é importante vocês saberem é o seguinte: você só se torna uma organização social depois de ser qualificada pelo Estado como uma organização social. Nenhuma entidade nasce como organização social, ela só se torna uma organização social depois de habilitada pelo poder público. Isso é o essencial de você saber agora. A gente já deu o primeiro passo, então. Inclusive, pode até surgir uma dúvida, assim, pelo começo dessa aula, que seria basicamente quais são os pré-requisitos para qualificar uma associação como organização social. Aí a gente vai aprender agora nos próximos slides. Inclusive a lei relacionada à organização social é essa lei 9.637 de 98. De acordo com o artigo 1º dessa lei, somente podem se qualificar como organização social as entidades privadas sem fins lucrativos que prestem as seguintes atividades: ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. Essas 6 atividades, um rol relativamente pequeno até, né? A qualificação jurídica da entidade como organização social é ato discricionário, eu coloquei aqui muito importante, do poder público, cabendo ao administrador avaliar os critérios de conveniência e oportunidade de qualificação, desde que atendam os requisitos legais. Ou seja, não basta você preencher os requisitos legais para ser uma organização social. O poder público vai analisar de forma discricionária, ou seja, avaliando sobre critérios de conveniência e oportunidade, se sua associação deve ou não ser qualificada como organização social. Basicamente é isso. Continuando. A qualificação é realizada pelo ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao objeto social da entidade privada. É o próprio ministro quem faz a avaliação dos critérios de oportunidade e conveniência para a qualificação. Ou seja, no caso de uma organização social atuando no nível nacional no âmbito da saúde, vai ser o ministro da Saúde que vai julgar a qualificação. Se for no nível estadual, vai ser a Secretaria de Saúde do Estado. Se for municipal, como no caso que eu mostrei do município do Quixadá, vai ser uma Secretaria Municipal de Saúde que vai fazer essa habilitação. Aí você pode ter a seguinte dúvida, depois da água. Gabriel, não é um pouco estranho isso do poder público
ter esse poder discricionário para criar organizações que vão receber benefícios estatais, como repasse de verbas, servidores, a possibilidade de uso de bens públicos ou benefícios fiscais, e assim por diante. E, tipo, isso não dá nenhum problema, não, em termos de corrupção. Vocês talvez imaginam, mas talvez muitas pessoas não imaginem o quão absurdo é o nível de corrupção nessa área. Aqui eu trouxe, por exemplo, o caso do próprio governador do Rio de Janeiro, ou do próprio governo do Rio de Janeiro, em que o Wilson Witzel, inclusive, ele sofreu impeachment por caso de corrupção relacionado a organizações sociais na área de saúde. A notícia: pelo menos 5 organizações sociais alimentaram a caixinha da propina da saúde do Rio de Janeiro, diz o Ministério Público Federal. A denúncia, a partir de depoimentos, afirma que o esquema desviou 50 milhões em 6 meses. Isso num contexto de pandemia, né? Aí é que uma notícia também do Globo, que diz: a CPI vai quebrar sigilo de 7 organizações sociais que atuam no Rio, listadas por Witzel, que segundo ele teria alguma coisa a ver com o Flávio Bolsonaro. Enfim, os esquemas de corrupção envolvendo organizações sociais são algo relativamente corriqueiro no Brasil. Mas vamos avançar. Agora, finalmente, a gente vai tratar sobre o bendito contrato de gestão tanto citado. O artigo 5º da Lei sobre a AOS estabelece: para o efeito dessa lei, entende-se por contrato de gestão um instrumento firmado entre o poder público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no artigo 1º, que foram aquelas 7 atividades que eu citei para vocês. Vou avançando. Qualquer coisa eu volto. O contrato de gestão discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do poder público e da organização social. Na celebração do contrato de gestão, devem ser observados o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, economicidade, devendo prever os seguintes preceitos. Primeiro, especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados mediante indicadores de qualidade e produtividade. Inciso 2º, a estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagem de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais no exercício das suas funções. Então, pessoal, vamos elaborar aqui uma linha do tempo. Eu, Gabriel, tenho uma associação privada, não lucrativa, relacionada à preservação do meio ambiente. Vamos imaginar isso. Ela já de cara uma organização social? Não. Já que, como eu falei, não se nasce uma organização social, você é qualificado como uma organização social, certo? Então eu vou na Secretaria do Meio Ambiente do Estado e faço uma requisição para que a minha associação seja classificada como organização social. Eu consegui. Então, a partir de agora, eu posso receber, de uma hora para outra, recursos públicos, eu posso usar um espaço público, quando bem entender, eu já começo a receber recursos financeiros, entre outras coisas? Não. Essas vantagens eu só vou poder usufruir depois de realizar um contrato de gestão com o poder público. Lá vai ter os detalhes do trabalho que eu vou ter que realizar, os espaços públicos que eu vou poder utilizar, o recurso financeiro que eu vou receber, assim por diante. Mas aí surge uma dúvida. E quais são exatamente as vantagens que eu, como dono de uma organização social, que agora eu faço um contrato de gestão, posso conseguir receber? Vamos descobrir agora. Vantagens concedidas às organizações sociais. Após a celebração do contrato de gestão, o poder público pode destinar à organização social as seguintes vantagens para o cumprimento do objeto do contrato. Primeiro, recursos orçamentários. Segundos, bens públicos, permissão gratuita de uso, dispensada a licitação, mediante cláusula expressa no contrato de gestão.
Terceiro, cessão de servidores públicos com ônus para o órgão de origem, o ente público, então, segue arcando com a remuneração do servidor, que passa a trabalhar para a organização social. Além desses benefícios, também ao benefício da licitação dispensável, que está prevista no artigo 24, inciso 24 da Lei 8.666 de 93, que estabelece que a licitação é dispensável na celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais qualificadas no âmbito das respectivas entidades de governo para atividades contempladas no contrato de gestão. O que quer dizer essa frase estranha, basicamente? Traduzindo, o que ela quer dizer? A administração pública, ao contratar serviços a serem prestados pelas organizações sociais, no caso, a organização social é a entidade contratada, pode deixar de realizar licitação desde que aquele serviço esteja previsto no contrato de gestão celebrado pela organização social. Gabriel, e quando a organização social quiser contratar determinado serviço? O que acontece? Ela tem que fazer licitação, aí ela vai ter que realizar uma modalidade de licitação específica chamada de pregão. Como vocês podem ver, esse print que eu tirei do site do Instituto Dragão do Mar, inclusive o Instituto Dragão do Mar é uma organização social em que lá tem uma lista interminável de vários pregões que o Instituto teve que realizar, como vocês observam pelo slide agora. Convoca interessados, objetivando aquisições de serviço de manutenção de gerador, o outro pregão, objetivando aquisições de serviço de coffee break, o outro, aquisições de serviço de jardinagem, o outro, aquisição de serviços para vídeo monitoramento. E é assim que a organização social vai contratar um serviço que ela quer que seja desempenhado no âmbito da sua organização. Pronto. Por fim, finalizando, a gente vai falar rapidamente sobre desqualificação. Desqualificação, pessoal, como organização social, quando a entidade é desqualificada e volta a ser uma entidade privada não integrante do terceiro setor. A desqualificação será realizada pelo ministro ou autoridade supervisora da área de atuação ou da organização social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão. A desqualificação deverá ser precedida de processo administrativo em que se garanta o contraditório e a ampla defesa à entidade interessada. Promovida a desqualificação, revertem-se os bens permitidos e os valores entregues ao S, bem como promove o retorno dos servidores públicos cedidos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso constatadas irregularidades. Além disso, os dirigentes respondem individual e solidariamente pelos prejuízos e danos decorrentes de sua ação ou omissão. Pessoal, para finalizar essa parte da organização social, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui na internet, bem interessante, pelo menos eu achei. Olha aqui. A gente tem essa página chamada Ceará Transparente, que tem principais números relacionados aos contratos de gestão, que tem estipulado os valores relacionados aos gastos que o Estado realiza com os contratos de gestões feitos com as organizações sociais. Aqui tem o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, a gente tem aqui o Instituto Centro de Ensino Tecnológico, o Dragão do Mar, como eu falei, os valores de 49 milhões e tanto, assim por diante. Outra coisa interessante que eu trago para vocês, que eu achei na internet, é um contrato de gestão do governo do estado do Ceará, da Secretaria do Esporte e Juventude, com o Instituto Dragão do Mar. O estado do Ceará, primeira secretaria, e o Instituto Dragão do Mar, eles realizam o contrato de gestão aqui, mediante várias cláusulas. Aí vocês podem procurar depois. Aqui a gente tem plano de trabalho, custeio de pessoal, custeio operacional, tudo detalhado para saber como esse contrato entre o poder público e o Instituto Dragão do Mar vai ser realizado. Tem inclusive o valor do contrato aqui. Só um segundo.
Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Para o cumprimento das metas e dos objetivos pactuados com o governo com o estado do Ceará, fica acertado o valor global de R$ 10 milhões repassados conforme quadro de detalhamento de despesas referentes ao período de outubro de 2019 a setembro de 2020. Eu acho que inclusive deve ter um contrato atualizado desse que eu não achei. Aí esse contrato especificamente está relacionado ao. Cadê? Tá chegando aqui. Tá aqui também, ó, da utilização de servidores públicos, tá aqui, da permissão de uso e administração dos bens públicos. Os bens móveis, equipamentos, instalações e acervos utilizados em razão do presente contrato ficam desde já cedidos ao Instituto Dragão do Mar. Poxa, na verdade, todo animado aqui achando que era isso. Ah, tá aqui, pronto, ó. Entregar ao Instituto todo o conjunto arquitetônico do Centro de Formação Olímpica, CFO, com modificações e benfeitorias livres, desembaraçadas e devidamente desocupadas para a realização das ações constantes nesse contrato de gestão. Tá aqui o Centro de Formação Olímpica, é aquele prédio que fica do lado do Castelão, aquele prédio bonito, inclusive, que fica lá do lado. Nunca tinha visto essa foto aqui de cima. Aqui a gente vê o Instagram do Centro de Formação Olímpica. Aqui diz, ó, o Centro de Formação Olímpica, o CFO, instituição da Secretaria de Juventude, sob gestão do Instituto Dragão do Mar. Então, é o Dragão do Mar que está gerindo essa instituição aqui agora. Deixando o Ronaldo aqui. Eu sinto a necessidade sem fim de aprender, melhorar, evoluir, não apenas agradar ao treinador, aos fãs, mas também satisfazer a mim mesmo. Fica aí para vocês se inspirarem aí, aparentemente. Ó, aqui o Instagram do Instituto Dragão do Mar, que, segundo o Instagram, é a primeira organização social criada no Brasil na área de cultura. Enfim, muito interessante. Agora vou voltar aqui para o PowerPoint. Resolver umas questões. De 2008, da Banca CESP, analista de controle externo. Uma fundação pública federal firmou o contrato de prestação de serviços com uma organização social, tendo por objeto execução de atividade contemplada no contrato de gestão, consistente na instalação de um posto de atendimento médico hospitalar. Conforme os termos desse contrato, a fundação seria responsável pelo aporte de R$ 3 milhões e a referida organização social ficaria incumbida da contratação de pessoal, do fornecimento de equipamentos, da prestação de serviços previstos nos termos do contrato de gestão. Com referência à situação hipotética acima apresentada e à natureza jurídica das entidades da administração pública, julgue os itens a seguir. A contratação da referida organização social, na situação hipotética descrita, configura hipótese que é permitida dispensa de licitação. Certo? Exatamente como a gente aprendeu aqui. Dispensa de licitação, a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo para atividades contempladas no contrato de gestão. Então, certo, essa é o gabarito dessa questão, para quem quiser estudar depois. Vamos lá, ano 2016, Banca Vunesp, analista fiscal de serviços. Assinar a alternativa que contempla duas áreas em que a administração pública pode firmar um contrato de gestão com uma organização social. Cultura e saúde? Sim. Preservação do meio ambiente? Sim. Administração da justiça? Não. Então a B está errado. Administração e gerenciamento de rodovias? Está errado. Ensino universitário e administração de obras públicas? Está errado. Desenvolvimento tecnológico e segurança pública também está errado. Isso aqui a gente aprendeu nessa pequena lista de 6 atividades desempenhadas pela organização social. Opa. Aqui. Ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente,
cultura e saúde. Basicamente isso. Vamos avançar para outra questão. Determinada empresa pleiteou à administração pública a qualificação de organização social para, mediante contrato de gestão, prestar serviços na área de saúde. Vamos lá. Eu vou reler porque essa questão é uma pegadinha e a gente não tem tempo para ficar caindo em pegadinha. Determinada empresa pública, pessoal, é uma empresa pública, ela pleiteou à administração pública a qualificação de organização social. Já está errado, né, pessoal? Empresa pública não é organização social, empresa pública não faz parte do terceiro setor e a administração indireta são coisas completamente diferentes. Então vamos responder a pergunta. O pedido A pode ser indeferido se a empresa tiver fins lucrativos, passível de deferimento, no caso de ser filantrópica e a atividade pretendida constar expressamente no objeto social? Está errado. B. Deve ser indeferido, a gente sabe que está certo, tendo em vista que essa qualificação somente se mostra possível para empresas públicas que tenham sido criadas especificamente para esses fins? Não, não. Empresa pública não pode ser organização social. C. Pode ser deferido desde que não haja repasse de verbas públicas para essa pessoa jurídica. Não pode ser deferido de maneira alguma. Empresa pública não é organização social. D. Deve ser indeferido, certo, tendo em vista que a qualificação pleiteada somente poderia ser deferida às pessoas jurídicas de direito privado, certo, sem fins lucrativos, certo, que desenvolvessem atividades no setor de saúde. Letra D, certíssimo. Pode ser deferido, a gente já sabe que está errado. Vamos passar aqui para a próxima. 2018, VUNESP, Câmara de Itaquaquecetuba, São Paulo, procurador jurídico. O Poder Executivo Municipal qualificou como organização social uma entidade de direito privado sem fins lucrativos que atua na área de pesquisa científica, certo? E elaborou o respectivo contrato de gestão, certo, também, estabelecendo a competente parceria nos termos da Lei 9.637/98, ficando estabelecido que o prazo de execução do contrato será de 2 anos e que o município cederá um servidor para a organização social com ônus para a origem, certo? Considerando essa hipótese e os elementos abordados, é correto afirmar a respeito desse contrato de gestão que A. Não poderia ser assinado com entidade de direito privado sem fins lucrativos. Está errado. A gente sabe que a organização social pode receber servidor, inclusive com ônus para o órgão de origem. B. A entidade a ser contratada não poderia atuar na área de pesquisa científica. Está errado. A gente tem previsão expressa de que uma organização social pode atuar na área de pesquisa científica. C. Não poderia ser estipulado prazo de execução de 2 anos para o contrato de gestão. Não há vedação em relação a isso. D. Está dentro do que permite a legislação. Sim. Não apresentando qualquer irregularidade nos aspectos mencionados. Sim. Então a resposta certa é a letra D. O município, nesse tipo de contrato, poderia autorizar a ação do servidor por ônus. Aliás, não poderia autorizar a ação do servidor com ônus para a origem. Poderia sim, na verdade, deveria, o ônus vai para a origem, quando há a cessação de servidor para um órgão, para uma organização social. Pronto. Agora a gente vai para as organizações da sociedade civil de interesse público, OCIPs. Ela é regulada pela Lei 9.790 de 99. Trata-se de uma qualificação específica concedida para entidades de direito privado, certo? Todo o terceiro setor é assim, sem fins lucrativos, certo? Todo o terceiro setor é assim, constituídas e em funcionamento regular, olha aí pessoal, há no mínimo 3 anos
que atuem em uma das atividades sociais previstas no artigo 3º dessa lei, não exclusivas de Estado, e que pretendam celebrar parceria com o poder público para receber fomento e se submeterem à fiscalização por meio de termo de parceria. Muitas informações disso daqui, muitas informações, a gente vai destrinchar isso agora. Quais são os requisitos para qualificar uma associação, por exemplo, como uma OCIP? Somente podem se qualificar como OCIP a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Beleza, é isso que isso a gente já sabe. Toda entidade do terceiro setor precisa desses pré-requisitos. Agora, segundo, exige-se que a pessoa jurídica esteja constituída em regular funcionamento há no mínimo 3 anos. Essa exigência, inclusive, que não é pedida, que ela é pedida apenas na OCIP e que não é pedida nas organizações sociais. Inclusive, a maioria das questões de concurso que vocês vão se deparar no futuro relacionada ao OCIP é justamente comparando com as organizações sociais. Então, é importante você saber que a OCIP precisa de um regular funcionamento por no mínimo 3 anos, enquanto a OS não precisa. Terceiro requisito, o artigo 3º da Lei 9.790 estabelece que somente podem se qualificar como OCIP as pessoas jurídicas cujos objetivos sociais contenham uma dessas atividades. Aí tem esse rol, enquanto o rol da OS tem só 6 atividades, o rol da OCIPs é bem mais extenso, tem 13. Promoção das ciências, da ciência social, promoção de cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, promoção gratuita da educação, promoção gratuita da saúde, promoção de segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente, promoção do desenvolvimento sustentável, promoção do voluntariado, promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza, experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito, promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar, promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais, estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas nesse artigo, e estudos e pesquisas para desenvolvimento, a disponibilização e a implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas por meio de qualquer transporte. Essas são as atividades que um OCIP pode desempenhar. O artigo 2º, ele vai, além desses requisitos que a gente analisou, o artigo 2º dessa lei vai estabelecer ainda quais entidades, ainda que preencham os requisitos para ser uma organização da sociedade civil de interesse público, uma OCIP, não podem ser qualificadas como uma OCIP, ou seja, estão vedadas de se tornar uma OCIP. Primeiro, sociedades comerciais. Segundo, sindicatos, associações de classe ou de representação de categoria profissional. Terceiro, as entidades religiosas voltadas à disseminação de credos, cultos e práticas e visões devocionais e confessionais. Quarto, as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações. Sexto, as entidades de empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados. Sétimo, as instituições hospitalares privadas não gratuitas e seus mantenedores. Oitavo, as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras. Nono, organizações sociais. Décimo, cooperativas. 11º, as fundações públicas. 12º, as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão público ou por fundações públicas. E 13º, as organizações creditícias, quase não sai, que tenham qualquer tipo de vinculação com o sistema financeiro nacional a que se refere o artigo 192 da Constituição Federal.
Nesse artigo, eu acho que 2 pontos são os mais relevantes. O primeiro é o das organizações sociais. Há uma vedação explícita contra a transformação ou uma qualificação de uma organização social como a OCIP. É algo que, inclusive, é cobrado em algumas provas, porque enquanto uma organização social não pode ser qualificado como a OCIP, não há uma, pelo menos não há uma vedação expressa quanto à transformação, na transformação de uma OCIP em uma organização social. Mas é importante dizer que o entendimento doutrinário, majoritário pelo menos, é que, na verdade, nenhuma OS pode se transformar em um OCIP e nenhuma OCIP pode se transformar no OS. Mas a vedação expressa pela lei é apenas no sentido de que uma organização social não pode virar uma OCIP. O segundo ponto interessante de trazer, ele está relacionado a esse inciso 4, as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações. Por quê? Aí nesse ponto a gente pode trazer uma polêmica dos think tanks, né? Principalmente aqueles voltados à disseminação de ideologia liberal, como é o caso do polêmico Instituto Milênio, que inclusive teve como um dos fundadores o Paulo Guedes. Eles conseguiram se qualificar como OCIP, mesmo sendo uma entidade claramente política, que defende interesses do mercado, defendendo reforma trabalhista, reforma previdenciária, o fim da estabilidade do servidor público. Tudo bem defender essas pautas, mas defender essas pautas ao mesmo tempo que você se enquadra como uma organização não política, recebendo benefícios fiscais por ser um OCIP, aí já é uma questão mais polêmica, é uma questão já mais complicada. Essa polêmica na academia em relação ao Instituto Milênio ser qualificado como a OCIP. Mas, continuando. Opa, tá aqui. Qual o procedimento de qualificação como OCIP? Isso aqui é muito importante, pessoal. A qualificação das entidades privadas sem fins lucrativos como OCIP é ato vinculado. Enquanto na OS era ato discricionário, aqui é ato vinculado. Ou seja, não cabe ao ministro avaliar a oportunidade e a conveniência da qualificação. Preenchidos os requisitos, o poder público deve conferir a qualificação jurídica de OCIP. Trata-se de diferença fundamental para as organizações sociais, cujo ato de qualificação é discricionário. Basicamente, preenchi os requisitos legais, eu vou ser um OCIP. O Estado é obrigado a me qualificar como OCIP. Não é que nem a OS que o Estado ele pode avaliar a oportunidade de conveniência da qualificação. Não tem isso em relação ao OCIP. Eu vou continuar a leitura. O requerimento de qualificação deverá ser formalizado ao Ministério de Justiça, ao contrário da organização social, em que a qualificação é feita pelo Ministério da área correspondente, que terá o prazo de 30 dias para deferir ou não o pedido. Deferido o pedido, será emitido o certificado de qualificação no prazo de 15 dias da decisão. Em caso de indeferimento, a entidade privada poderá reapresentar o pedido de qualificação em qualquer tempo. Bom, pessoal, aqui tem duas informações muito importantes. A primeira, que eu já citei e repeti, mas eu repito de novo, enquanto na OS o poder público ele tinha discricionariedade para decidir se qualificava ou não uma entidade como organização social, no caso da OCIP não há essa discricionariedade. Se a entidade preenche os requisitos legais, ela deve ser qualificada como OCIP. Segunda questão que é importante é que, enquanto na OS era o ministério ou uma secretaria, naquele caso do Quixadá, como eu mostrei para vocês, que faria a qualificação como OS, no caso da OCIP, é o Ministério da Justiça que faz isso, beleza? E vamos avançar. Enquanto na OS o contrato com o poder público era firmado por contrato de gestão, na OCIP o nome desse contrato é termo de parceria. O termo de parceria é um instrumento de formalização do vínculo jurídico
entre o poder público e a OCIP, que permite o recebimento de fomento do Estado para execução de atividade social. O termo de parceria estipulará o objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho proposto pela organização da sociedade civil de interesse público, as metas, os resultados a serem atingidos, os respectivos prazos para execução ou cronograma, a previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados mediante indicadores de resultado, dentre outros. Em âmbito federal, a escolha da organização da sociedade civil de interesse público para a celebração do termo de parceria deverá ser feita por meio de concurso de projetos, salvo no caso previsto nesse parágrafo 2º do artigo 23 da Lei 3.100 de 99. Os casos são emergência ou calamidade pública, quando caracterizada a situação de que demande a realização ou manutenção do termo de parceria pelo prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos. Segundo caso, para a realização de programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação em que possa comprometer sua segurança. Ou terceiro caso, nos casos em que o projeto, atividade ou objeto do termo de parceria já seja realizado adequadamente com a mesma entidade há pelo menos 5 anos e cujas respectivas prestações de contas tenham sido devidamente aprovadas. Peguei aqui um exemplo para mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Esse exemplo que eu peguei foi do estado de Goiás, da Secretaria do Estado de Educação, Cultura e Esporte. Um concurso de projeto. Aí diz o preâmbulo aqui. A secretaria, com fundamento no decreto, para selecionar projeto de organização da sociedade civil de interesse público, OCIP, como tal qualificada em conformidade com a Lei Federal 9.790/99, para celebrar termo de parceria, observadas as condições, blá, 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 blá. Aí aqui no objeto. Seleção de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como OCIP, nos termos da Lei Federal, para celebrar termo de parceria em estreita cooperação com a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, visando a produção e execução do 18º Canto da Primavera, Mostra Nacional de Música, na cidade de Pirenópolis, observadas as especificações técnicas que ele vai desenvolver no decorrer do edital. Outra coisa que é interessante mostrar para vocês é que no site do Ministério Público aqui do Ceará, a gente tem uma lista de entidades do Ceará certificada como OCIP. Eu, inclusive, baixei essa lista aqui, ó. Concertos do Ceará, Instituto Vida, Projeto Conversor de Resíduos em Valores Agregados, Ação Brasil Sem Miséria, Ação Novo Centro, Agência de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste Brasileiro, e assim por diante. Vamos voltar agora para o slide. Desqualificação. A desqualificação será realizada pelo ministro ou autoridade supervisora da área de atuação da organização social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão. A desqualificação deverá ser precedida de processo administrativo em que se garanta o contraditório e a ampla defesa. Calma aí, acho que eu escrevi errado aqui. Ah, não, eu estou vendo. Foi mal, pessoal. Eu estava lendo da organização social. A gente ia também passar para a desqualificação aqui na OCIP, coincidentemente. A desqualificação ocorre quando a entidade deixar de preencher os requisitos previstos em lei, mediante processo administrativo, assegurado contraditório e ampla defesa, instaurado a pedido do Ministério Público ou de qualquer cidadão, vedado o anonimato. Pronto. Aqui eu trouxe um quadrinho para quem quiser estudar depois, nas diferenças entre a OS e a OCIP, acho importante saber. E agora a gente vai para as questões aqui. Vamos lá.
2018, da CESP, analista judiciário. Acerca das organizações da sociedade civil de interesse público, OCIP, e dos atos administrativos, julgue o item a seguir. A concessão pelo poder público da qualificação como OCIP de entidade privada sem fins lucrativos é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos legais estabelecidos para tal. Certo? Não tem nada de errado nisso, não. Certo? Como a gente viu, enquanto da OS é ato discricionário, na OCIP é ato vinculado. Basta o preenchimento dos requisitos legais. 2018, CESP, TCE, de Minas Gerais. O governo do estado de Minas Gerais pretende celebrar parceria com a entidade com determinada pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos qualificada como organização da sociedade civil de interesse público, OCIP. O ajuste administrativo envolve o repasse de recursos financeiros estaduais para capacitação de professores da rede pública estadual. No caso apresentado, para atrair o regime jurídico aplicável às OCIPs, o instrumento jurídico a ser celebrado entre as partes deverá ser: A. Convênio? Não. B. Contrato de gestão? Não. Contrato de gestão é da OS. C. Contrato administrativo de concessão patrocinada? Não. D. Termo de parceria? Sim. E é contrato de direito privado? Não. Resposta certa, letra D. As OCIPs são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos regulamentadas por lei. Nesse contexto, não são passíveis de qualificação como OCIPs, exceto organizações partidárias, não são realmente, cooperativas, também não são, fundações da sociedade civil ou associações de direitos privados, criados por órgão público ou fundações públicas, realmente não são, organizações sem fins lucrativos focadas na promoção de cultura, defesa, conservação, patrimônio histórico e artístico. Pronto, aqui está errado. Realmente pode ser qualificado como OCIP uma organização dessa forma. E o último, sociedades comerciais, está errado. Letra certa aqui é letra D. Pronto, pessoal. Agora a gente vai para a organização da sociedade civil regulada pela Lei 13.019 de 2014. Vamos lá. Artigo 2º, para fins dessa lei, considera-se a organização da sociedade civil, entidade privada, sem fins lucrativos, que não distribui entre seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais, resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas de seu patrimônio oferidos mediante o exercício de suas atividades e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. Basicamente, esse texto todinho, eu nem precisava ter lido todo. O que ele quer dizer basicamente é que é sem fins lucrativos e ele explica o que seria ser sem fins lucrativos no decorrer dessa linha. Mas basicamente a organização da sociedade civil é uma organização de entidade privada sem fins lucrativos. B. As sociedades cooperativas previstas na Lei 9.867 de 99, as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social, vulnerabilidade pessoal ou social, as alcançadas por programas de ações de combate à pobreza e de gestão de trabalho e renda, as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais, ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural, e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social. C. As organizações religiosas que se dediquem às atividades ou projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. Eu vou continuar, pessoal, mas sempre lembrando que eu volto. Trata-se de uma qualificação jurídica conferida ex lege, ou seja,
É a própria lei quem classifica as entidades, as referidas entidades como OSCs, independentemente de qualquer ato formal do poder público. Enquanto na OS, aliás, eu vou falar exatamente isso agora. Difere nesse sentido da OS e das OCIP, que necessitam de um ato formal do poder público. Enquanto na OS necessita de um ato discricionário do Estado para se qualificar como OS, enquanto a OCIP necessita de um ato vinculado do Estado para ser qualificada como OCIP, na OSC não. Basta ela preenche os requisitos legais e vai ser uma OSC. Não há um ato formal do poder público para reconhecer uma entidade como uma organização da sociedade civil. Continuando. Enquanto na organização social ela faz um contrato com o Estado por meio do contrato de gestão, e enquanto a OCIP ela se relaciona com o poder público por meio de um termo de parceria, a OSC ela pode se relacionar com o Estado por meio de 3 instrumentos: do termo de colaboração, do termo de fomento e do acordo de cooperação. O termo de colaboração é o instrumento por meio do qual a administração pública celebra parceria com a OCIP que envolva a transferência de recurso financeiro para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, cujos planos de trabalho foram propostos pela administração pública após regular chamamento público. As duas características fundamentais aqui são, primeiro, a transferência de recurso financeiro, e segundo, os planos desse termo foram propostos pela administração pública. O segundo instrumento de parceria que pode ser feito por um OSC é o termo de fomento, instrumento por meio do qual a administração pública celebra parceria com a OSC que envolva a transferência de recurso financeiro para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, cujos planos de trabalho foram propostos, nesse caso, pelas organizações da sociedade civil, após regular chamamento público. Ou seja, a diferença do termo de colaboração para o termo de fomento é quem vai propor os planos de trabalho. Enquanto no termo de colaboração, quem propõe é a administração pública, no termo de fomento, quem propõe é a organização da sociedade civil. E, por fim, nós temos também o acordo de cooperação, instrumento por meio do qual a administração pública celebra parceria com a OS que não envolva transferência de recursos financeiros. Então, diferente dos dois primeiros, essa parceria não envolve recursos financeiros. Vamos continuar. Procedimento de manifestação de interesse social. Trata-se de instrumento por meio do qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público, objetivando a celebração de parceria. O artigo também traz, aliás, essa lei traz o que eu chamei de aí, OBS. Primeiro, a instauração do procedimento de manifestação de interesse social com a oitiva da sociedade sobre proposta é ato discricionário, devendo o administrador avaliar a conveniência e a oportunidade para a instauração. E o OBS 2 que eu trouxe é que, além disso, a realização do PMS, ainda que possua manifestação favorável da sociedade, não implicará necessariamente na realização de chamamento público, que também é ato discricionário da administração pública. Aí eu trouxe um exemplo, mais um, para ilustrar para vocês. A notícia do Pará. Meio ambiente. Seduc firma parceria com cooperativa de materiais recicláveis. Essa parceria foi feita exatamente incentivada por uma PMS. Nota aqui. Nesse sentido, a Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, promoveu na última sexta-feira, 18,
o primeiro encontro das associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis e reaproveitáveis. Durante a reunião, foi celebrado a adesão ao procedimento de manifestação de interesse social, PMS, entre o SEDUC e as organizações não governamentais. Depois dessa adesão, o termo de parceria entre eles aliás, o termo de fomento entre eles foi elaborado. Agora, vou voltar aqui para o slide. Chamamento público. O chamamento público é um procedimento seletivo, simplificado, regulamentado pela Lei 13.019, de 2014, que objetiva a seleção de organizações da sociedade civil com base no princípio da impessoalidade e igualdade de oportunidades para realizar parcerias com o poder público por meio de termo de colaboração ou termo de fomento. Em regra, não há necessidade de realização de chamamento público para a celebração de acordo de cooperação, tendo em vista que não envolve recursos financeiros, apenas sendo exigido para a celebração de termo de colaboração, e termo de fomento. Pô, tô errando muito essa palavra. Vou trazer para vocês aqui mais outro exemplo que eu tirei da internet. Edital de chamamento público. A União, por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, torna público o edital de chamamento público visa na seleção de organizações da sociedade civil interessada a celebrar termos de colaboração que tenha por objeto o projeto de suporte à implementação do programa Centelha, que visa estimular, orientar e promover a formação de empreendedores e a geração de empresas inovadoras e de alto crescimento em todo o território nacional. E beleza. Gabriel, e você pode me dar um exemplo de organização na sociedade civil? Sim, posso dar, na verdade, 1 bilhão de exemplos. A gente tem um site do IPEA chamado Mapa das Organizações da Sociedade Civil, para vocês terem noção. Vou escrever aqui Fortaleza. Olha aqui, vai abrir esse mapa. Inclusive, aparentemente, Fortaleza tem bastante. Deixa eu carregar aqui. Pronto. Tá aqui, ele tem só 7.925. Aí aqui tem um mapa de toda a cidade que a gente pode. Eu já estou dando brincada nesse mapa que a gente pode ver as organizações da sociedade civil. Vou aproximar aqui para ver quais que tem perto da FEAC, né, que vocês estudam. Cadê aqui a Avenida da Universidade? Ah, tá aqui. Tinha me perdido. Acho que é a AFD aqui, né? Faculdade de Direito. Aqui tá a praça. A FEAC deve ser aqui. O que que tem lá? Centro Cultural Poeta. É a FEAC. Não, tá errado aqui. Aqui não é FEAC, não. Agora eu tirei foi tudo. Paciência. Bom que descansa minha voz. Provavelmente o pessoal tá vendo no futuro e tá pensando, meu Deus, como é que esse cara não
soube se situar ainda. Mas eu acho que a FEAC é aqui. Ah, é aqui. Tem a rua. E aqui sobe, pronto, é aqui. Poxa, saiu. Pronto. Tá aqui a Faculdade de Economia e Administração. Se bem que tem outra FEAC, né? Associação 64, 68, Anistia. Deve ter alguma coisa a ver com a ditadura, né? Aparentemente fica ou dentro da FEAC ou muito próximo da FEAC. Andando por aqui. Centro Espírita Francisco de Assis. Conexão Audiovisual Centro. Associação. Enfim, tem vários. Inclusive foi daqui que eu descobri que a TUF era uma associação, era uma OSC. Mas a internet está meio fraca que eu estou muito amarrado mexendo aqui hoje. Vou voltar aqui para o PowerPoint. Como vocês veem, muitas organizações da sociedade civil tem no Ceará. PowerPoint. Pronto. Monitoramento e avaliação. Finalizando já essa parte. A administração pública deve promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria e da aplicação dos recursos públicos liberados, podendo se valer do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parceiros com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos. Vamos para as questões da OSCC. Ano 2018, Banca Cipros, técnico da Procuradoria. Sobre as parcerias do poder público com as organizações da sociedade civil, marque a resposta correta segundo a legislação em vigor. As parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil terão como objeto a formação de atividade ou projeto e deverão ser formalizadas por meio de termo de fomento, termo de colaboração ou acordo de cooperação quando envolverem transferência financeira de recursos. Está errado, né, pessoal? Acordo de cooperação, não há transferência de recursos financeiros. Então a A está errada. B. As parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil terão como objeto a execução de atividade ou projeto e deverão ser formalizadas por meio de termo de fomento ou termo de colaboração quando envolverem transferência financeira de recursos, certo? Ou ainda acordo de cooperação quando não envolverem transferência financeira de recursos entre os partícipes, certo? A celebração das parcerias será precedida de chamamento público, certo? Dispõe a lei sobre hipóteses de dispensa ou inexigibilidade. Resposta certa, essa questão, para quem quiser achar depois, a resposta é letra B. Eu não vou olhar as outras porque o tempo já está ficando curto. Aliás, não tá... enfim, vou continuar. Entidades de apoio. A gente já está finalizando a aula. A entidade de apoio é simples em comparação às três que a gente analisou agora por último. Vamos lá. As entidades de apoio são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por servidores públicos em nome próprio, sob a forma de associação, cooperativa ou fundação, para a prestação de serviços sociais não exclusivos de Estado, em caráter privado, por meio de vínculo com entidades da administração indireta ou com a administração direta, normalmente por meio de convênio. Não existe marco legal das entidades de apoio. Há apenas um regulamento específico quanto às espécies criadas para atuarem
no apoio de projetos de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e estímulo à inovação de interesse das instituições federais de ensino superior e das demais científicas tecnológicas. Trata-se da Lei 8.958, de 94. Pronto. A referida lei dispõe que as entidades de apoio podem celebrar convênios com as instituições federais de ensino superior e com as instituições, instituições científicas tecnológicas, devem ser constituídas sob a forma de fundação. Essas fundações de apoio devem realizar prévio registro e credenciamento no Ministério da Educação, no Ministério da Ciência, Tecnologia, Informação, Inovações e Comunicações, renovável a cada 5 anos, e na execução dos convênios que envolvam recursos provenientes do poder público, as fundações de apoio regidas pela Lei 8.958/94 adotarão regulamento específico de aquisições e contratações de obras, serviços a ser destinado por meio de ato do Poder Executivo de cada nível de governo. É permitida a concessão pelas entidades de apoio de bens e serviços às instituições federais de ensino superior e às demais instituições científicas e tecnológicas apoiadas pelo prazo necessário à elaboração e execução do projeto. É permitida a concessão de bolsas de ensino, pesquisa e extensão e de estímulo à inovação aos alunos de graduação e pós-graduação vinculadas a projetos institucionais das instituições federais de ensino superior e das instituições científicas e tecnológicas apoiadas na forma da regulamentação específica, observados os princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência. Um exemplo de entidade de apoio da nossa universidade, da UFC, é a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, FCPC. Nessa notícia aqui, vocês podem ver isso sendo ilustrado. Ó, o UFC firma convênio para desenvolver sistema de monitoramento de energia solar. Aí aqui embaixo a gente vai ver a Eco, que é a empresa que vai desenvolver, atuará em conjunto com o UFC durante 1 ano no desenvolvimento do projeto, cujo investimento total é R$ 6.037 e contou com o financiamento da Embrapa, da própria Eco e da UFC. Esta última tendo a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, FCPC, como interveniente. Pronto, agora eu só vou resolver mais uma questão, a última questão, e a gente finaliza a aula. Pronto. Julgue os itens subsequentes relativos à administração pública direta e indireta e às atividades paraestatais. As denominadas entidades de apoio não têm fins lucrativos e são instituídas por iniciativa do poder público para a prestação em caráter privado de serviços sociais não exclusivos do Estado. Não, isso aqui está errado, pessoal. Por que está errado? Porque diz que são instituídas por iniciativa do poder público. Quando qualquer entidade que compõe o terceiro setor possui como iniciativa o âmbito privado, a sociedade civil. Pronto, acabei. Finalmente, desculpa qualquer coisa, estou meio cansado, mas era isso que eu queria passar para vocês. Eu vou finalizar aqui o compartilhamento. E é isso, professor.